Olá, tudo bem? Eu sou a Dani Beraldo e esse é o canal Contações e Experiências. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Bom, hoje eu vou contar como eu utilizei a história do laboratório na formação continuada de professores. Se você não conhece a história, você pode acessar aqui no link na descrição, onde você tem disponível um vídeo, onde eu narro toda a história, ou o link onde você tem acesso ao livreto, onde está essa história. Em linhas gerais, essa história ela vai tratar sobre os objetos de laboratório que estão conversando entre si, e essa conversa ela veio a partir do microscópio, que é recém-chegado ao laboratório e compartilha ali as experiências que ele teve fora do ambiente de laboratório. Então, a chegada do microscópio, causa ali um certo mal-estar, uma certa discussão sobre o papel dos objetos de laboratório ali naquele espaço. Essa conversa ela só é interrompida quando uma professora chega lá no laboratório, E eu vou deixar um pontinho de curiosidade para que você veja aí o desenrolar e o final dessa história. Bom, eu elaborei essa história e levei ela num encontro de formação continuada que eu fiz no âmbito do meu doutorado. Então, durante a minha pesquisa de doutorado, eu levei vários materiais, vários instrumentos para levantar ali as questões que eu buscava na minha pesquisa. Essa história, então, ela veio em um dos encontros e as professoras, elas leram a história e a partir da história, 3 foram os pontos principais, que vieram de discussão a partir dessa história. O primeiro deles é que as professoras elas compartilharam e trocaram as suas vivências como professoras que utilizavam o laboratório. Então, essa história trouxe à tona essa oportunidade de trocar as experiências e as vivências. Então elas se identificaram umas com as outras, por aquilo que elas estavam vivendo naquele momento, aquilo que elas pensavam em relação à importância dos objetos, a importância de ter um lugar para guardar, a importância do próprio microscópio. O microscópio ele é tido como um objeto quase que sagrado no laboratório, Claro, porque ele é caro, porque não tem manutenção. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito interessante, que elas falaram que o laboratório não é apenas um espaço ou os objetos de laboratório. O laboratório ele foi tido como uma atitude. O professor que na sala de aula faz uma demonstração de uma experiência, mostra o concreto para fazer a relação com o conteúdo que ele está trabalhando, ou mesmo que usa uma massinha que leva o aluno ali a fazer aquela massinha ou um modelo de uma célula, por exemplo, é tido então como uma aula de laboratório. O professor que leva os alunos no padrão de energia para conhecer é tido também como uma aula de laboratório. Então esse ponto é muito interessante. O laboratório não só como espaço, como objeto presente ali, mas como uma atitude. E o terceiro ponto muito interessante que foi suscitado a partir da história foi realmente o papel do professor. O professor como aquele que tira o conhecimento de um espaço e expande e leva para outro lugar, que compartilha, que coloca para a comunidade. Então isso é algo muito interessante, que veio a partir da história. Se você é um pesquisador na área de ensino de ciências, ou se você está em busca de ferramentas para trabalhar na formação continuada, utilize essa história, veja o que ela traz que você pode tirar ali. Se você usar, se você gostar, entre em contato comigo, me conta, vamos trocar ideias, vamos compartilhar, Vamos disseminar o poder das histórias aí no ambiente da educação.
Eu deixo aqui o meu abraço e até mais.